Bom, galera, estou gravando esse vídeo aqui, esse clima de planejamento e controle da produção, para resolver um caso de planejamento de produção agregada. Esse aqui é o caso MX e vamos lá, parte 1. A MX é uma pequena fábrica de bicicletas que iniciou suas atividades no mercado brasileiro em 2011. A mesma está localizada no município de São Luís, Maranhão. A empresa utiliza um produto agregado para planejar sua produção de bicicletas e quer preparar um plano para o próximo ano com as seguintes alternativas. Alternativa A. Plano de produção com dotação de pessoal constante, sem horas extras, podem existir faltantes. Bom, iremos trabalhar com uma quantidade de funcionários da fábrica, não podemos contratar, não tem direito a hora extra e podem existir faltantes. O que são os faltantes? É quando a nossa capacidade não atende à demanda, vai ficar faltando produtos para o mercado. Aqui embaixo segue uma tabela com alguns dados que nós iremos utilizar, entre custo de produção, normal, hora extra, custo de estoque, faltante. Pode ver, né, que faltante sai bem caro para a empresa. Taxa de produção, unidade por hora, hora por jornada, quanto trabalha por dia, 8 horas por dia, e os dias úteis do mês, são 22. Nós só temos um funcionário. Aqui está a previsão de demanda para o próximo ano. Eu já transferi todos esses dados aqui para o Excel para facilitar o nosso trabalho. Bom, aqui nós criamos uma tabela mostrando a previsão, capacidade, quanto nós iremos produzir, o estoque e quanto custará para a gente esse planejamento. Bom, aqui quando você vê M e o A, significa o M é o mensal, A o acumulado. Assim como CM, capacidade mensal, capacidade acumulada, produção mensal, produção acumulada. Aqui o estoque, só tem o acumulado. E aqui é o custo de produção, estoque faltante, o custo total. E bem aqui embaixo ele colocar o custo final. Quanto esse planejamento custará no todo. Bom, vamos lá. Como pode ver, eu já deixei aqui o acumulado do primeiro mês. Por quê? Porque é só repetir o mensal, né? A partir do segundo mês que nós começamos a realmente usar pequenas fórmulas, né? Bem básicas. Aqui no caso, como consta no comentário, a célula vai ser igual, nós faremos igual C4. Qual é a célula C4? É do mês atual, somado com o acumulado do mês anterior. Ao fazermos isso, podemos puxar, arrastar, e no final de tudo, aqui tem o valor final acumulado, que é 4.700. Durante o ano todo, a previsão calculou que serão precisas 4.700 bicicletas. A capacidade. Bom, sabemos que uma unidade e meia de bicicleta é produzida por hora de trabalho. E são trabalhados 8 horas por dia, 22 dias por mês. Fazendo assim, temos que produzir 264 unidades de bicicleta por mês. Como é constante, então podemos arrastar que teremos quanto será produzido cada mês do ano. O acumulado, como na previsão, o primeiro mês nós iremos só repetir. A partir do segundo nós podemos digitar a fórmula. Igual, nós usaremos que é o número do lado, que é do mês atual, mais a previsão, a capacidade acumulada do mês anterior. Enter, só arrastar e aqui teremos a capacidade acumulada anual. Como pode ver, né, existirá um número bem grande de faltantes, porque a capacidade não consegue suprir a demanda. Já que nós não temos hora extra, não podemos contratar mais nada, nossa produção vai ter que estar sempre no máximo, né, produzindo o máximo que a fábrica tem. Infelizmente é pouco, mas é isso aí. E copiar aqui os valores com o acumulado. Como a produção vai ser presa da capacidade, eu posso igualar a célula daqui com a célula da capacidade acumulada. Só botar o sinalzinho de igual, clicar na célula aí e arrastar. Certo? Agora como é que a gente calcula o estoque? O estoque vai ser a produção acumulada menos a previsão acumulada.
Por quê? Não podemos calcular a mensal menos a mensal, porque o estoque ele é uma coisa cumulativa. O que ficou nesse mês vai somar com o estoque do próximo mês. Então, o estoque é uma coisa que não é pontual, mensal. Eu não tenho estoque só esse mês. Se sobrou 50 desse mês, 50 do próximo, o outro mês já vai entrar com 100 de estoque, certo? Podemos ver que no final aqui que o número de faltantes é bem grande, realmente, 1.532, e custo faltante com R$300 por unidade por mês, vai sair bem cara a produção. Mas vamos ao que interessa. O custo. Custo de produção vai ser igual a... Nós iremos produzir quanto? 264. Clica nessa célulazinha bem aqui, multiplicado por... Quanto é que é o custo de produção? Tem aqui, 250. Só escrever 250 aí, Enter. Foi. É só arrastar, pode ver que o custo de produção mensal será igual para todos os meses. Produção constante. Custo de estoque. Bem aqui começa a ter que pensar um pouquinho. Por quê? Porque os valores diferem. Estoque é um valor, faltantes é outro. Por isso que eu coloquei aqui E/F. E aqui no comentário pode ver que eu deixei uma formulazinha preparada. Que no caso, iremos resolver pela função se. Bom, começa digitando igual se. Teste lógico, né? Se o estoque for maior ou igual a zero, nós iremos multiplicar a própria célula pelo custo do estoque, que aqui está dizendo R$50. Se não, nós iremos pegar essa célula e multiplicar por, quanto é que é o valor custo faltante? 200. Fecho parênteses, enter, e é isso aí. Só que qual o problema? Quando eu arrastar, o custo vai começar a dar negativo. E o custo no planejamento não existe valores negativos. A gente não pode chegar a dizer que o planejamento deu menos R$10. Não, isso não existe. Como é que nós fazemos para solucionar isso? Vai bem aqui, editar a fórmula. Bem aqui na condição se não, é só adicionar um valor, né, um sinalzinho de menos bem aqui, ó. Porque assim, quando ele for resgatar o valor dos faltantes, ele vai multiplicar por menos 1 e o valor vai dar positivo. Ou seja, a função vai ficar, se o valor do estoque for maior que zero, a célula será multiplicada por 50, que terá o valor do estoque. Se não, vai multiplicar por 200 e irá trocar o sinal para poder ficar positivo. Aperta Enter e ao arrastarmos de novo, pode ver que todos os valores ficaram positivos. Total, aqui nós podemos calcular o mensal, né? Deixei a formulazinha aqui já preparada, igual soma. Só somar esses dois bem aqui. Enter. Aqui nós temos o valor mensal. Arrasta para todos. Pronto. Valor mensal para todos. E o valor final. Clica bem aqui no botãozinho auto soma. Ele seleciona automaticamente todas as células de cima. Enter. Também aqui o valor final do nosso planejamento. Vamos fazer um gráfico aqui para ver como é que isso se comporta. Selecionamos aqui a previsão. Pode selecionar o PMzinho lá em cima. Capacidade e a produção. Inserir. Gráfico de linhas. Pronto. Bom, aqui deu um pequeno problema que eu selecionei o mensal, na verdade devia ter selecionado acumulado. Vou voltar rapidinho. Previsão acumulada, capacidade acumulada e produção acumulada. Agora sim vai ser certinho. Inserir, linha, ponto. Pequeno erro de novo de seleção. Vou voltar mais uma vez, está difícil. Planejamento, capacidade e produção acumulada. Inserir, linha. Bom, aqui está.
Deviam ter 3 linhas, mas como nós vimos, a produção e a capacidade se comportam da mesma forma. A produção é a capacidade máxima, por isso não aparece aqui a linha da capacidade, está aparecendo da produção acumulada. E o PAzinho bem aqui, ó, que começa embaixo, mas sobe muito, é a previsão. No final do ano, vemos que ó, a diferença é bem grande entre a previsão e a produção. O número de faltantes é realmente grande. E aqui termina a resolução da condição A. Vamos ler qual é a próxima condição aqui da previsão, planejamento. Plano de produção incrementando a adoção de pessoal em um operário a partir do mês 6. Ou seja, a partir do mês 6 nós teremos 2 funcionários fazendo horas extras equivalente a 25% da jornada de trabalho normal durante o ano todo. Bom, aqui a gente pode contratar um operário. Aqui vai ter um operário, na verdade, a partir do mês 6 e teremos hora extra. Vamos lá, já transferi tudinho. Plano 2 e olha lá. Como pode ver, aqui nós temos a previsão mensal acumulada, a capacidade. Eu só botei a mensal e a mensal em hora extra. Na produção nós vamos ter a produção normal, mensal, hora extra, a total e a acumulada. O estoque que não pode faltar. Como você pode ver aqui, não vai existir faltantes. Ele não botou uma condição de ter faltantes, ou seja, nós não trabalhamos com faltantes. O estoque tem que ser positivo. A gente tem sempre que produzir acima. Pode ter estoque, mas não pode faltar. E o custo da produção, hora extra, estoque e o total. Vamos lá, no acumulado, como na questão anterior, é só repetir o primeiro valor. A célula de baixo vai ser a célula do mês atual, somado com o valor acumulado do mês anterior. É só arrastar aí. Temos o valor acumulado do ano todo. Capacidade será a mesma. 1,5 unidades produzidas por hora, 8 horas diárias, 22 dias por mês trabalhados. 464. Isso aí. Tá? E a hora extra? Se você perceber, esse 264 está em unidades. Então, 25% disso aqui, que é o que nós temos de hora extra, vai nos dar o valor, não de hora extra trabalhada por mês, mas de unidades produzidas nessa hora extra. Então, o que nós fazemos? Usamos igual. 25% é o que? Igual a 0,25 vezes o valor da produção mensal. Certo? Só arrastar e... tcharam. Só que, como vimos na questão, no enunciado, a partir do mês 6, que no caso é esse mês bem aqui, nós temos 2 funcionários. Então, esse valor, a partir desse mês, será multiplicado por 2. É só apertar F2 bem aqui e adicionar 1 vezes 2 e tcharam. Tá feito. Arrasta de novo. E tá aqui o valor da produção mensal e da hora extra. Vamos lá. A produção. Primeiramente, iremos calcular como é que se diz? Vamos colocar a produção trabalhando no máximo, né? Até porque esse valor de 274 e 528 não irão mudar, porque o contratado terá que produzir em sua capacidade máxima, porque o valor já trabalha com o funcionário produzindo 100%. Então vamos lá, vamos repetir aqui os valores. Eu só botar igual e puxar e pronto. Aqui, beleza. Total. Por enquanto iremos trabalhar como se não tivesse nenhuma produção em hora extra. Vamos ver se a capacidade já consegue atender a demanda. Hora extra é um valor adicional, é um custo adicional no nosso planejamento. Nós primeiramente iremos calcular como se não existisse hora extra. Certo? Então vamos lá. Total vai ser igual a soma. Já que essa célula bem aqui está vazia, mas vamos contar como se ela tivesse um valor. Seleção das células e pronto. Repetir os 204 porque aqui é como se tivesse um zero. Repete e arrasta até o final. Tá aqui. Acumulado, como nós sabemos, primeiro mês é só repetir. A partir do segundo,
usa o mês atual somado com o valor acumulado do mês anterior. Só arrastar aí. Como é que se calcula o estoque acumulado? Vai ser igual à produção total acumulada menos a previsão acumulada. Arrastou aí. Olha, primeiro mês não teve faltante, teve estoque, mas não teve faltante. Então estamos bem. Vamos arrastar aí. Mas a partir do mês 7, como podemos ver aqui, começa a ter faltantes. E nossa produção não pode ter faltantes. Por mais que termine aqui com estoque, mas faltantes não pode haver. Certo? Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Nesse mês o que? Está faltando 74, certo? E nós sabemos que podemos adicionar até 132. Então, já que nesse mês o máximo, o que ele produz a mais, no máximo é 132, 74 está dentro das condições. Então, deixa eu escrever 74 bem aqui, de hora extra e... Pã. Esse mês não vai ter mais faltante, só que no próximo mês está faltando também 172. Se eu digitar 172 bem aqui, o que acontece? Não terá mais faltantes no resto do ano, certo? Mas o problema está bem aqui. A produção máxima de hora extra nesse mês é 132. E a gente precisa de 172. O que faz agora? Bom, no mês anterior também é 132, certo? Como podemos ver. Como a gente resolve aqui? Nós podemos tirar 40 daqui. Se tirar 40 vai ficar 132. Está atendendo a nossa demanda. E esse 40 que tiramos desse mês, adicionando no mês anterior. Adicionando bem aqui, vai ficar 114 e resolver o problema dos faltantes. Então, agora está tudo certinho. Essa produção está no máximo. Estamos usando o mínimo de hora extra possível. E tudo certo. Agora vamos para o cálculo do custo. O custo de produção vai ser igual a essa célula bem aqui, que é produção mensal normal, vezes custo de produção normal é R$250. Enter. Pode arrastar. Bom, hora extra. Hora extra vai ser igual ao que? Essa célula bem aqui que nós botamos. Pode estar vazia, mas é como se tivesse hora extra. Vezes. O valor da hora extra é quanto? Aqui está escrito que é R$375 a unidade. Deu zero porque aqui não tem nenhum valor. Mas ao arrastarmos, vamos ver que tem que preencher porque são os únicos meses que tem hora extra. O estoque vai ser igual a R$50, que é o valor do estoque, vezes a quantidade que tem em estoque. Dá um entretenho, arrasta aí, pronto. Total vai ser igual a soma da produção normal, do estoque, da hora extra e do estoque. Enter. Só arrastar e pronto. Aqui embaixo é o valor do nosso planejamento total e aqui o valor que nós estávamos procurando. Certo? Então vamos lá. Recapitulando, aqui está a nossa produção mensal. Aqui está a quantidade de hora extra que iremos precisar, o total acumulado, o estoque, a produção, o custo, aqui está o custo da produção, mês a mês. A partir do mês 6, olha, que nós temos no mês 6, só para relembrar, que a partir do mês 6 temos o adicional de mais um funcionário. Então, a partir do mês 6, ó, aqui foi o valor que multiplicamos por 2 e continuamos, certo? Só recapitulando tudo, certíssimo. Agora iremos para a parte da tabela. Como já vimos na questão anterior, pegamos aqui a previsão acumulada. Eu só vou editar bem aqui para facilitar, botar um PA, previsão acumulada. A capacidade, bom, a capacidade
Vou criar uma bem aqui, uma acumulada rapidinho pra gente, que eu estou percebendo que não tem. Inserir bem aqui uma coluna, isso vai ser igual a soma desse mais esse. Isso aqui vai dar mensal, mas no primeiro mês como sabemos, é só mensal. A partir do segundo mês vai ser igual a soma desses dois mais o mês anterior, certo? Só arrastar a célula aqui. Então já temos tudo, temos a previsão acumulada, capacidade acumulada, produção total acumulada. Nossa, assinei errado, vamos lá de novo. Previsão acumulada, capacidade acumulada e produção total acumulada, certo? Iremos inserir gráfico de linha, pronto. Aqui já tem uma pequena diferença, né? Bom, a capacidade ultrapassa, se tiver tudo no máximo, hora extra, mensal, tudo certinho, ultrapassa em muito, ó, a previsão. E a produção tá bem aqui, ó, que é a linha verde, começa por cima e se encontra bem aqui, só que nunca fica abaixo da previsão. Por que nunca fica abaixo? Porque não pode existir faltantes. No final tem um pequeno estoque, mas nossa condição diz que podemos ser estoque, não podemos ser faltantes, certo? Vamos lá para a próxima. Bom, aqui tem plano de produção sem hora extras, acabou a hora extra. Podemos contratar mais pessoal temporário. O período seja necessário, a contratação é por períodos completos, ou seja, se for contratar um mês, vai produzir um mês. E o pessoal a contratar tem que ser o mínimo indispensável. Utilize toda a capacidade resultante, ou seja, não posso contratar uma pessoa por um mês e esperar e calcular que ela produza só metade para não ter estoque. Não, contratou por um mês vai produzir no máximo o quanto que outro funcionário normal produziria. O custo de produção com o pessoal contratado é o mesmo que a pessoa regular. Bom, não é um custo a mais, né? A pessoa contratada temporariamente vai receber o mesmo que um funcionário normal. Vamos lá, já tem transcrito aqui para Excel e, bom, aqui é a previsão mensal acumulada, capacidade mensal e acumulada, a produção normal. Aqui eu criei um número de funcionários contratados. Aqui eu deixei esse espaço para colocar o valor a produção do funcionário contratado. Aqui é a produção total, somando o contratado mais a normal, produção total acumulada, estoque e a produção normal, custo da produção, custo de estoque e o total. Vamos lá, acumulada, vamos mais rápido agora, repetindo o primeiro, repete o mês atual somado com o acumulado do mês anterior. Arrasta e pronto. Capacidade vai ser a mesma coisa de sempre, 1,5 unidade vezes 8 horas por dia vezes 22 dias úteis por mês, certo? Arrasta, vai ser a mesma plano todo, capacidade acumulada vai ser o que? Repete o primeiro mês, a partir do segundo mês usa o valor do mês atual somado com a capacidade acumulada do mês anterior. Arrasta aí, pronto. Capacidade não consegue atender a demanda, por isso nós iremos contratar mais. Bom, a produção normal, por enquanto nós iremos usar como se fosse a produção capacidade máxima do mês, só isso. Essa questão nós podemos só contratar mais, não tem hora extra nem nada, mas por enquanto iremos trabalhar somente com a produção normal, para ver quanto está faltando de produção mensal, para assim sabermos em que mês contratar outro funcionário, certo? Essa coluna bem que eu criei para colocar o número de funcionários contratados e a produção do funcionário contratado será quanto? Será igual ao número de funcionários contratados vezes
a produção normal de um funcionário, que ele vai produzir a mesma quantidade, 264. Bom, rapidinho, aqui está dando zero porque não tem nenhum valor de número de funcionários contratados. Mas, por exemplo, se eu botar um bem aqui, Enter, olha, apareceu lá, produção do funcionário contratado. Produção total será o que? A produção será igual à soma da produção normal mais a produção do funcionário contratado. Por enquanto está só a do funcionário normal, que não tem nenhum funcionário contratado. E puxa aqui, pronto. Produção total acumulada será o que? Mesma coisa, calculando qualquer coisa acumulada, repete o primeiro. Depois é igual ao mês atual, somado com o mês anterior. Arrasta e pronto. Aqui está. Então vamos lá. O estoque vai ser o que? A produção total acumulada menos a previsão acumulada. Primeiro mês estoque positivo. Tudo ok, mas quando chega no final, tem os faltantes. Em cima desses faltantes que nós temos para trabalhar. Bom, nós sabemos que um funcionário produz por mês 264 unidades, certo? Vou apagar isso aqui para não confundir. Produz 264 unidades, certo? Se um produz 264 e está faltando 1532, vamos usar a calculadora aqui rapidinho. 1532 dividido por 264. Nós precisamos de mais 5,803 funcionários para atender a essa demanda. Ou seja, não existe 5,8 funcionários, precisamos de 6 funcionários. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se eu contratar 6 funcionários nesse mês bem aqui, pode ver que no final já não tem mais nenhum faltante. Só que bem aqui antes está faltando. Então, beleza. Apaguei 6 bem aqui e joga bem aqui. Olha, não tem mais nenhum faltante. Certo? Mas o que acontece? Meu estoque aumentou muito nesse mês. E estoque é custo. Então, o que eu posso fazer? Botar 3 nesse mês e 3 nesse outro. Pode ver que o estoque começou a se espalhar mais. Vou bem aqui colocar uma célula de soma. Autossoma. Bom, pronto. A partir daqui eu consigo controlar quanto é que vai ser meu estoque acumulado final. A soma dos estoques acumulados. Por exemplo, se eu pegar, deletar bem aqui e botar o 3 lá em cima, ó, o estoque aumentou para 3.714. Por quê? Porque tem muito estoque desde o começo do ano. Se eu pegar esse 3 e jogar aqui, bem aqui, tá 3.000 e pouco. Vou pegar esse 3 e dividir, botar 2 e 1. 364. Resumindo, eu tenho que contratar 6 funcionários. Agora eu tenho que remanejá-los da melhor maneira possível. Por exemplo, aqui já tenho 5. Já tem faltantes, botando aqui. Acabou os faltantes. Olha, 1.754. Isso eu pegando, contratando um durante 6 meses. Só que eu ainda posso reduzir mais ainda. Por quê? Porque bem aqui tem um estoque grande, 412. Se eu deletar esse valor bem daqui e resolver contratar 2 esse mês bem aqui, diminuiu já ali a soma do meu estoque acumulado. E se eu apagar esse 2 bem daqui, botar um de volta e botar 2 bem aqui, diminuiu bem mais ainda. Ou seja, a pessoa tem que procurar a melhor forma de remanejar esses funcionários. Quando tem que contratar um funcionário, quando colocar mais um. E eu já pesquisei bastante aqui, já fizemos várias simulações em sala de aula. E a melhor posição é essa bem aqui, onde terá o menor somatório de estoque acumulado. Ou seja, no mês 7 nós contrataremos 2 funcionários, ou contratar um no mês 6 por 5 meses, só no mês 7 adicionar um a mais, só um mêsinho. E depois resolve como é que vai fazer. Então vamos lá rapidinho aqui, calcular o custo da produção. A produção vai ser o que? Como nós já sabemos, produção de R$250 por unidade, vezes qual é a produção normal,
No caso, eu posso colocar total, porque é o mesmo valor, né, do contratado, é o mesmo valor do funcionário normal. Então, coloca bem aqui já. E aqui nós já temos o valor da produção, tanto do funcionário normal como do contratado. O estoque custa R$50, vai ser 50 vezes o número em estoque, certo? O total vai ser o que? A soma, igual a soma dessas duas células. Bom, aqui já deixei a célula, a forma preparada. Aqui o valor final do planejamento, certo? Vamos lá para o gráfico. Previsão acumulada, capacidade acumulada, produção total acumulada. Inserir, gráfico de linha e vamos lá. Capacidade está aqui, uma linha reta. A previsão vai fazendo uma curva grande, né? Passando bastante da capacidade e a produção total acumulada acompanhando a previsão, só que nunca ficando abaixo, porque não pode haver faltantes. Ou seja, a capacidade fica bem aqui embaixo, não consegue atender nem um pouco, não consegue atender a demanda a partir do mês 6, mais ou menos aqui. A previsão mostra que a demanda vai aumentar bastante, a capacidade ficando embaixo, e a produção tenta acompanhar o que? Tenta acompanhar superiormente a previsão, não pode existir faltantes. Bom, gente, essa foi a terceira alternativa do planejamento da previsão agregada da bicicleta. Espero que tenham gostado, tenham conseguido entender alguma coisa. Bastante coisa para se falar em pouco tempo e é isso aí. Agradeço a paciência de todos e um abraço. Até mais.